Olá, conversando com a Bíblia hoje, eu quero conversar com você a respeito do tema O Reino de Deus. Eu sei que muitas perguntas têm surgido em volta deste tema e realmente é porque é um tema importante, que se não fosse importante a gente não dava tanta relevância. Mas, lamentavelmente, temos visto também alguns equívocos, algumas distorções propositais a respeito deste tema quando ele é abordado, quando ele é mencionado. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 20, ou melhor, no capítulo 17, o versículo que é o 20 e o 21, o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Com essas palavras de Jesus, a gente pode compreender duas coisas: que havia uma expectativa com a chegada ou com a chegada do reino de Deus, né? Por isso eles perguntam quando viria e como viria. Então, praticamente, Jesus responde essas duas questões em um só texto aqui na palavra de Deus. É claro que os judeus, até mesmo os discípulos, os judeus discípulos de Jesus, eles tinham uma expectativa por um reino de visível aparência, usando aqui, né, o texto de Lucas. Eles esperavam um reino que pudesse libertá-los politicamente do Império Romano, alguma coisa nesse sentido ou nesta direção. E Jesus diz que ele não vem com visível aparência, porque não é um reino físico, político, de governos humanos, é o reino de Deus. Portanto, Jesus explica que este reino, sendo espiritual, ele está dentro de nós. Mas Jesus não questionou a questão abordada, que eles diz quando viria, porque de fato o reino de Deus havia chegado. Quando nós olhamos para o texto de Marcos, Mateus, Lucas, várias vezes é abordado o reino de Deus está próximo. A palavra próximo, né, traduzida para o português, do grego, a língua original da escrita do Novo Testamento, dá-nos uma ideia de algo que está à mão, algo que chegou, algo que se aproximou, algo que agora está acessível. Portanto, Jesus, né, em Marcos, né, diz o seguinte, aliás, a descrição de Marcos a respeito da proposta de Jesus sobre o reino de Deus. E diz o seguinte, capítulo 1 de Marcos, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, com este texto, Jesus está dizendo que chegou o momento, o tempo cumpriu, as profecias estão aqui, sendo agora cumpridas, e o reino de Deus, como eu disse, está próximo, ou seja, está acessível. E quando Jesus conversa com Nicodemos, lá nos registros de João capítulo 3, nós podemos ali compreender o que Jesus diz muito claramente, que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo, né? Ou seja, essa operação do Espírito Santo na vida do ser humano. Então, isso encaixa perfeitamente no que nós lemos em Lucas capítulo 17, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o reino de Deus é o estado espiritual, aonde a vontade de Deus é obedecida. A sua autoridade é exercida e a sua administração
é realizada. Então, o reino de Deus é um estado espiritual do ser humano. O reino de Deus não vem com visível aparência, mas ele está dentro de nós. Por isso que eu estou chamando aqui de estado espiritual. Ele não vem com visível aparência, está dentro de nós. O reino de Deus é o estado espiritual aonde a vontade de Deus é obedecida, aonde a pessoa arrepende e crê no Evangelho, como diz lá o texto de Marcos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está acessível. Quando arrependemos e cremos no Evangelho, né, vamos dizer assim, esta é a parte do homem, né, da parte de Deus. O Espírito Santo opera em nós o novo nascimento, e aí o reino de Deus vem para dentro de nós. Não com visível aparência, mas no estado espiritual, aonde agora este novo, nascido em Cristo e por Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele obedece à vontade de Deus. Então, é um estado espiritual onde a vontade de Deus é obedecida. Logo, se a vontade de Deus é obedecida, a sua autoridade passa a ser exercida. Podemos até dizer, se há algum lugar onde Deus não reina, é no coração do homem perverso. Mas quando o homem reconhece Cristo como Senhor e como Salvador pessoal, este coração passa a buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e, portanto, a autoridade de Deus é exercida nessa vida. Então, o reino de Deus dentro em vós. E quando a autoridade de Deus é exercida, a sua administração pode ser, então, realizada. Quando eu falo de administração, é o estado em que o ser humano, pela fé, ele passa a desfrutar do governo de Deus em sua vida. Essa pessoa entra no reino de Deus pelo novo nascimento e desfruta dos privilégios que há no reino de Deus. Então, como nós estamos vivendo num país, no caso nosso, uma república, sendo nós cidadão brasileiro e vivendo de acordo com as leis do nosso país, nós desfrutamos os benefícios do governo do nosso país. Portanto, Jesus afirma, né, que nós não precisamos, né, lá em Mateus, né, andar ansiosos com coisa alguma, porque isso é coisa dos gentios que não conhecem a Deus. Mas que nós apenas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas seriam acrescentadas. Demais quais? As nossas necessidades que estava sendo abordada ali pelo Senhor Jesus. Não andem ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, né? Quanto ao que beber, porque essas coisas fazem parte da vida dos gentios, mas vós que estáis no reino de Deus não precisa preocupar-se com essas coisas. Então Jesus deixa isto muito claro. Então a administração de Deus pode ser realizada. E nesta administração do reino de Deus, nós temos a provisão e a proteção necessária para a nossa vida. Então, nós vemos vários textos na Bíblia cujas promessas de Deus estão alinhadas a essas duas realidades, de que a nossa provisão e a nossa proteção estarão plenamente supridas em Cristo Jesus. O que ressalta ou descreve muito bem esta realidade quando nós lemos lá no Salmo 23, que todo o contexto está como consequência de uma realidade ali, usando uma linguagem do campo, uma linguagem pastoril, e diz: o Senhor é o meu pastor, portanto, eu não terei falta de nada. Porque alguém que está submetido à autoridade deste pastor ou deste rei, no caso do nosso tema aqui, reino de Deus, né? Trocando de pastor para rei, ele está suprido e ele está protegido. Ele me faz
deitar em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, e ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo. Então, isso é o que desfruta o cidadão do reino de Deus. Então, o reino de Deus é o estado espiritual onde a vontade de Deus é obedecida, sua autoridade passa a ser exercida e a sua administração pode então ser realizada em nossas vidas. E é importante notarmos também que quando Jesus prega o sermão chamado Sermão da Montanha, lá nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança que nós encontramos lá no texto de Mateus, né, capítulo de número 5, né, Mateus capítulo de número 5 e versículo 2, ou melhor, o 3, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando nós reconhecemos a nossa pobreza, a nossa miséria espiritual e recorremos a Cristo, recebendo dele pela fé a graciosa salvação, nós entramos no reino de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse que é bem-aventurados esses que têm essa humildade espiritual para reconhecer a sua carência espiritual e recorrer ao Rei para receber as benesses do reino de Deus. Mas esse assunto também merece uma atenção no que diz respeito ao reino de Deus que aqui está, que já está, e o reino de Deus que virá. A Bíblia é muito clara quando ela trata dessas duas realidades, mas às vezes nos confundem um pouco essas duas realidades colocadas pela palavra de Deus. Como nós vimos no texto anterior, né, o reino de Deus é chegado, na expressão está próximo, né, é equivalente, é chegado, está acessível, já pode entrar. Por quê? Porque a cruz de Cristo nos abriu este caminho para voltarmos para Deus, né? Voltarmos para o propósito de Deus que perdemos com o pecado lá no Éden. A cruz de Cristo foi o pagamento, né, o resgate pelos nossos pecados e possibilitando então nós voltarmos a viver no reino de Deus. Mas a Bíblia também fala do reino de Deus que ainda virá. Por exemplo, nas profecias apocalípticas, né, do Apocalipse, capítulo de número 11, o Apocalipse, no versículo 15, nos diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então aqui dá-nos uma ideia, uma compreensão de algo que ainda vai vir, que vai se concretizar, que é algo que vai se realizar, sim, né? Alguns pensadores cristãos, alguns teólogos, escritores usam a expressão, né, o reino de Deus que já está e ainda não. Ele está dentro de nós, não veio com visível aparência, mas este reino também virá de forma absoluta, plena e eterna quando Cristo Jesus voltar. É disso que a profecia de Apocalipse e outros textos mais em Apocalipse nos deixa claro. Este reino que se tornou do nosso Deus é quando Cristo Jesus voltar, né, e aniquilar todos os poderes das trevas e reinar plenamente sobre os salvos e eternamente. Então este é a questão do reino de Deus que ainda virá, este reino que já está dentro de nós, esse reino que pode ser acessado pela fé, pelo arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho, como Jesus descreve lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós temos essa atitude, para com a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo opera em nós um novo nascimento, de forma que, assim sendo, nós estamos habilitados a entrar no reino de Deus, porque ninguém pode ver e nem entrar no reino de Deus, a não ser que nasça de novo, segundo João 3, mas assim sendo,
nós podemos entrar e desfrutar, né, os benefícios da administração do rei, vivendo a provisão e a proteção do reino de Deus, na bendita esperança da volta do Senhor Jesus, para estarmos para sempre reinando com o Senhor, quando os reinos do mundo tornarão-se do nosso Deus. E ali este reino será pleno e eterno. Portanto, o reino de Deus já está e ainda virá. Este foi o Conversando com a Bíblia hoje. Espero você para outros Conversando com a Bíblia.